fizemos um pacto. Quando a coisa ficasse paroxística, numa luta entre o Congresso e os militares, nós não deixaríamos fechar o Congresso. Por que o parlamento existir é tão importante? O coração da democracia é o parlamento. Quando o parlamento não existe, a democracia não existe. Presidente José Sarney, o Senado está completando 200 anos de existência e o programa Salão Nobre faz um convite à reflexão sobre a importância da casa, tanto para a história quanto para a democracia do país. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder conversar com o senhor. Tenho imenso prazer em falar sobre o Senado. O Senado é uma paixão minha. Eu sempre me apaixonei pelo Senado. E quando cheguei ao Senado, essa paixão foi redobrada. Por quê? Porque eu conhecia a história do Senado, o Senado do Império. E o Senado talvez seja a instituição mais importante do nosso país. Foi aquela que foi responsável pela unidade nacional, pela integridade do país, a que mais formou uma geração fantástica de homens públicos, como eu, e que também ele conseguiu, através desses homens públicos, fazerem um país, organizar um país. Esse país que foi feito por uma construção civil e não como os países espanhóis que foram feitos por uma construção militar, através de batalhas. Nós não. Primeira coisa depois da independência que se fez foi convocar uma constituinte para que nós fôssemos um Estado de Direito, uma monarquia, mas com o Estado de Direito, que pudesse dar aos cidadãos as suas garantias. Então, nós vamos testemunhar isso na Constituinte. Quando ela era tão rica de ideias, discutia-se, por exemplo, o habeas corpus, num país que tinha um rei absoluto que podia mandar enforcar quem ele quisesse e que as pessoas não tinham direito nenhum. Falava-se em universidade quando nós não tínhamos escolas primárias. Falava-se escola de direito. A visão desses homens era o Estado de Direito, que criasse escolas de direito. Criaram uma em Pernambuco, a Faculdade de Olinda, de tão grandes tradições. A de São Paulo, por onde passaram pessoas extraordinárias, como Castro Alves, como Rui Barbosa, enfim. E Recife, então, é uma pleiade de homens. Para colocar um só, para não alongarmos muito, Tobias Barreto. Enfim, o Senado foi onde se construiu o Brasil. E a figura de José Bonifácio, ela surge extraordinariamente, porque foi ele realmente o patriarca da independência. Ele chegou ao Brasil 4 anos ou 3 antes da independência, mas ele trazia as ideias europeias. Ele trazia as ideias que ele tinha discutido pelo Brasil na Constituinte de Lisboa, né? Onde eles tinham sido depois deportados para a Inglaterra pela defesa do Brasil. Então, José Bonifácio, quando ele diz com a visão que ele tinha que a independência não se completou porque nós não resolvemos a questão dos índios, que a luta naquele tempo era um enfrentamento, liquidar-se com os índios. E a questão da escravidão. Foi dentro do Senado que foram fermentadas as ideias, procurando alcançar a abolição da escravatura. Quando a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, tudo isso foi construído dentro do Senado. Saraiva, com a sua obsessão
de fazer leis eleitorais que fizessem eleições limpas e nós tivéssemos uma construção de um país verdadeiramente democrático. Daí é o Senado o construtor do país e o construtor da democracia. E o Senado no qual o senhor chegou em 1971? Como era esse Senado? Qual que era a importância que ele tinha naquele momento para o país? Olha, eu chegava no Senado com essa ideia do Senado. Eu me sentia tão feliz de estar ali no Senado. Eu via em torno de mim aquelas figuras descritas pelo Machado de Assis no Velho Senado, aquela crônica que ele fez, que é uma crônica admirável, daqueles homens que ele descreve que iam amarrados nos seus cavalos para discutir a Constituinte com ideias tão avançadas, compreendeu? Os mais ricos de carruagem, enfim, era esse o Senado que eu tinha na minha cabeça. Mas, quando cheguei no Senado, imediatamente eu sempre tive uma vocação para as coisas da inovação. Quando no governo do Maranhão, eu fiz a primeira televisão educativa do Brasil. Quando eu cheguei no Senado, eu procurei que nós, vamos dizer assim, eu cheguei no Senado e fui decepcionado porque encontrei o Senado do século XIX. 6 meses atrasadas as atas do Senado, escritas à mão para se trabalhar no Senado, nós encontrávamos uma casa realmente atrasadíssima em matéria administrativa, que desse condições para todos nós, para que pudéssemos trabalhar. Então, eu fui, e já existia um centro de pesquisas brasileiras, se eu não me engano. E eu fui convidado para participar dele. Mas quando cheguei nele, era Franco Montoro, Milton Campos e depois eu. Quando eu cheguei a ele, fui eleito secretário executivo, eu então resolvi fundar o IPEAC, Instituto de Pesquisas Aplicadas do Senado. Então, esse IPEAC, a minha vontade era o seguinte: nós atravessamos um período muito pálido da vida brasileira, né? Um período em que era um período do regime militar, e o Senado totalmente... E um período severo, né, do regime militar, o início da década de 1970, né? Um período muito difícil e que havia uma desmotivação completa dentro do Senado. Então, eu resolvi criar esse instituto para nós recrutarmos a inteligência brasileira, recrutarmos os nomes maiores da inteligência brasileira e contratá-los para que eles fizessem trabalhos para os deputados, os senadores, dentro do Senado, para que eles pudessem fazer discursos apoiados pela técnica, apoiados pelas as pessoas que mais eram expertos sobre determinados assuntos. E assim, o que nós buscávamos era justamente melhorar o trabalho do Senado, despertar em cada senador uma vontade de fazer discursos melhores, trazer debates maiores para dentro da casa. E o IPEAC fez. No primeiro ano, nós fizemos 2.900 trabalhos. Quer dizer, o senador ia atrás de uma pessoa que ele sabia que era um grande nome e contratava. Nós fizemos por exemplo, seminários no qual nós convidávamos o Vanderlei Guilherme, cientista político, o Simons, na parte econômica, e o Roberto Campos. Convidávamos todos eles para fazerem conferências no IPEAC. E nós aproveitávamos dessas conferências para melhorar os nossos discursos, para melhorar os nossos debates. E assim, 2 anos depois, nós já tínhamos 6.000 e poucos trabalhos que o IPEAC trazia. E eu era o presidente do IPEAC, compreendeu? E juntamente com o Milton Campos,
e o Franco Montoro. E o PEAC teve uma importância. Se nós formos examinar a qualidade do trabalho do Senado, dos senadores naquela época, nós vamos verificar que são trabalhos muito melhores, muito mais densos do que eles puderam fazer depois. Então, era um antes e depois, é porque na época não havia ainda consultoria legislativa, essa estrutura do Senado, né? A consultoria legislativa, Renata, foi feita depois desse do IPEAC, porque então o Senado, nós julgamos que era necessário ter uma consultoria legislativa para fazer isso que nós íamos buscar na sociedade brasileira, né? Daí nasceu a consultoria, no lugar do IPEAC. Já era um desejo meu de renovação, de nós melhorarmos o trabalho e de, ao mesmo tempo, motivar no meio daquele regime que a gente estava vivendo, em que as pessoas estavam sem motivação nenhuma política, nós íamos encontrar no trabalho parlamentar uma maneira da gente se realizar. A informatização do Senado também tem a sua marca, né, presidente? Sim, eu cheguei nessa época também e a internet engatinhava, compreendeu? E eu, numa reunião da bancada, eu tive até uma discussão áspera com o Petrônio Portela, porque eu disse que ele devia informatizar o Senado. E ele foi me dizer que já ia comprar computadores. Eu disse que o problema não era computadores, era nós, compreendeu? Jogávamos o Senado, informatizar o Senado, modernizar o Senado, e que nós precisávamos. O Petrônio constituiu uma comissão formada por mim, pelo Ney Braga e o Carvalho Pinto. E dessa comissão nasceu o Prodazem, que foi feita pelo Petrônio Portela, a quem eu quero louvar, como foi um grande senador naquele tempo. E foi ele quem criou o Prodazem. Mas ele nasceu nessa comissão feita por nós. Eu defendendo a parte relativa à informatização do Senado. Quando o senhor chegou ao Senado, o senhor se juntou a um grupo de parlamentares que o senhor chamava de o Sacro Colégio de Cardeais, não é isso? Não, eu vou dizer a você o que era o Sacro Colégio de Cardeais, que até hoje ninguém é segredo, compreendeu? Como na faculdade de São Paulo, de Direito em São Paulo, tinha uma faculdade, um grupo secreto, e nós no Senado recebemos a visita do Frei, do presidente do Chile, que tinha sido deposto naquela guerra, seção do Chile. Ele era o presidente que foi deposto. E fizemos um jantar para ele, um almoço, aliás, lá no restaurante do Senado. E nesse momento o Frei falou, estava eu, Ulisses, Paulo Brossard, enfim, um grupo grande, Montoro, ele era do Partido Democrata Cristão, e o Montoro também era do Partido Democrata Cristão. Então, ele nos disse uma coisa: os senhores não fechem o Congresso, não deixem fechar o Congresso, aturem tudo, mas não deixem fechar o Congresso. O erro nosso foi deixar fechar o Congresso. E o Congresso fechado é o silêncio que se abate sobre a nação. É melhor um Congresso, mau Congresso do que nenhum Congresso. Então, a partir daí, nós resolvemos, então, levando algum tempo, fazer um grupo secreto de grandes senadores que estavam ali. Krieger, pusesse também o Amaral Peixoto, Magalhães Pinto, eu, o Roberto Freire, enfim, nós, o Franco Montoro, e um grupo, vamos dizer assim, seleto, no qual eu estava ali, Afonso Arinos, e então nós fizemos um grupo que fizemos um pacto. Quando a coisa ficasse paroxística, numa luta entre o Congresso e
os militares, nós não deixaríamos fechar o Congresso. Nós abdicávamos do que fosse possível, mas não deixaríamos fechar o Congresso. Então fizéssemos tudo para evitar crises entre o Congresso e os militares, para que nós não fechássemos o Congresso. E isso nós achamos que, em grande parte, foi um trabalho que o Sacro Colégio foi feito. O nome de Sacro Colégio, até ia me esquecendo dele, foi o Fernando Henrique quem deu. Chamou de Sacro Colégio. É isso o Sacro Colégio. E eu era bem novo e tinha saído do governo do Maranhão, mas entrei no Sacro Colégio. Fui convidado para entrar no Sacro Colégio. O senhor estava falando da importância de manter o Congresso aberto. No Brasil, durante o Estado Novo, o Congresso ficou fechado todo o período, 1937 até 1945. Qual foi a importância, o senhor acha, desse grupo parlamentar que se uniu em torno do objetivo de manter o maior tempo possível o Congresso aberto durante um regime ditatorial? Eu acho que esse é um serviço prestado ao Brasil por esses homens que constituíam o Sacro Colégio, no qual sempre nós procuramos evitar o fechamento do Congresso. Eu me lembro que quando quiseram caçar aquele senador de Pernambuco, eu não vou dizer o nome, nós entramos em ação porque todo mundo queria não deixar caçar. E quando teve isso, o Geisel caçou por modo próprio, de modo que o Congresso não caçasse, para nós não criarmos um problema pelo Congresso. Tá vendo? Outro lado, foi quando o Geisel ia fazer a reforma do Judiciário, então havia uma reação muito grande e ninguém queria fazer a reforma do Judiciário no Congresso. Então, nós trabalhamos na surdina, todos os partidos, e o Geisel, compreendeu, decretou o recesso do Congresso por 5 dias e fez a chamada Constituinte do Riacho Fundo, que naquele tempo. E nesse período, ele criou, então, o senador biônico. Foi o pacote de abril, né? O pacote. Só que nós mostramos naquele tempo o trabalho que nós fizemos de todos os partidos que estavam ali no segredo, mas trabalhando para que não pudesse, e negociando com o próprio governo, para que o governo não fechasse o Congresso. O parlamento é uma instituição que ele não é muito bem visto em muitas sociedades. E o senhor faz uma defesa muito veemente do parlamento, né? O senhor pode explicar por que o parlamento existir é tão importante? Olha, porque o parlamento é o próprio regime do povo, para o povo e pelo povo, como dizia o Lincoln, né? Porque se não existe parlamento, não existe democracia, é um regime absoluto, é o regime da força, né? Então, o parlamento é a expressão da democracia, o coração da democracia é o parlamento. Quando o parlamento não existe, a democracia não existe. Um parlamento forte é uma democracia forte. Em 1978, o senhor relatou a chamada Emenda número 11, que extinguiu os atos institucionais. O senhor era da Arena, que era o partido de base de sustentação do governo militar. O senhor pode contar como é que foi essa experiência? Olha, eu sempre fui dentro do Congresso desse grupo e, na surdina, nós tentávamos que na realidade, o parlamento não fosse atingido, mas eu quero dizer a você que isso tudo nós fazíamos, quer dizer, eu pelo menos fazia, quer dizer, com um objetivo maior, o mais rapidamente possível, nós voltássemos à plenitude democrática e ao Estado de Direito. Porque tínhamos a convicção de que, inevitavelmente, o Brasil ia chegar a esse ponto. Agora, nós não queríamos chegar nem pela Revolução, nem e sim pela reforma. É a mesma coisa que o Nabuco de Araújo, quando ele fundou o Clube Liberal no Império, ele teve a oportunidade de dizer que a situação estava tão difícil, que ele disse ou revolução ou reforma. Mas em seguida ele disse, mais revolução, nem falar.
reforma. Então era justamente isso que nós fazemos. Eu fui relator porque o Geisel, naturalmente, ele achava que eu tinha uma boa relação entre todos os partidos, entre a oposição. Muitas vezes eu combinei com Ulisses os discursos que nós tínhamos que fazer. Então, ele fazia o discurso, ele ia assistir, eu ia assistir o discurso dele. Eu fazia o discurso, ele ia assistir o discurso dele. O senhor no Senado, ele na Câmara dos Deputados. Só que uma vez ele mesmo, quando saiu, disse: pai, você exagerou. Então, em que discurso que foi, presidente, que ele disse que o senhor exagerou? Depois até eu botei uma plaquetezinha defendendo o governo. Eu fazia a defesa do governo, justamente para que eles não chegassem a um ponto extremo. O Figueiredo tinha me chamado lá com o Venturini e disse que eu precisava fazer um discurso violento para responder, né? E eu fiz um discurso, mas não fiz tão violento. Tanto que o Ulisses disse: você exagerou. E o Figueiredo me disse: eu vi o discurso violento que você disse. Aquele eu acho que até uma moça faria. Eu nunca fiz discurso de defesa do regime militar. Eu sempre fazia discurso defendendo determinado coisa que é do momento, né? Tanto que outro dia, um ex-presidente disse que eu fiz um discurso sobre contras diretas. Eu nunca fiz discurso contra as diretas. Tanto que meu filho votou pelas diretas. O que eu fiz foi, no dia que meu filho votou pelas diretas, eu fui ao presidente da República e disse: eu vim lhe entregar o lugar de presidente do partido do governo, meu filho. Aí, para surpresa minha, o Figueiredo me disse: Sarney, hoje nós não comandamos mais nossos filhos. Eu disse: eu fiquei orgulhoso do meu filho. Ele disse: eu também ficaria do meu. E no próximo episódio... eu não desejava ser vice-presidente. O senhor pode contar pra gente como foi essa experiência? Eu entreguei o país redemocratizado. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo.